Maravilha, então vamos começar orando. Pai Glória. amado, Deus querido, obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom, te agradecemos por esse dia lindo, maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele Deus fiel, Deus que está conosco em todo tempo, falando conosco, Deus. Hoje, em particular, Senhor, muito especialmente, eu te peço, Pai, que Tu venhas com o Teu Espírito Santo, dando entendimento, dando clareza. Pai, eu te peço que Tu venhas alargando a nossa visão, abrindo nossos olhos espirituais, que possamos enxergar, Senhor, a mensagem que Tu tens para nós e a urgência da Tua mensagem. Essa semana eu fui tão tocada, Senhor, pelo aspecto urgência da Tua mensagem, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua urgência, não somente com relação a nós, mas com relação a todas as pessoas, e que possamos verdadeiramente agir, nos mover nessa direção, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, bom dia, amados, aqui super contente de estar aqui com vocês, passei uma semana maravilhosa, me envolvendo com esse assunto do Lucas 16, esse Lucas 16 é fascinante, eu acho tão incrível, porque eu já li a palavra algumas vezes e os evangelhos muito mais, mas lendo aqui junto com vocês para o Apegando-se às Escrituras tem sido muito, muito bom. Então, eu queria começar logo, vou tentar não pregar, prometo não pregar aqui, mas vai ser difícil por causa do tema, viu? Pastor entrando agora, vou fazer a promessa depois com ele mesmo. Então, o que é que nós vimos antes em Lucas 15? Preste atenção, porque isso aqui é uma sequência, e o fato de que essa sequência continua, né? Como vocês sabem, os capítulos de cada livro, eles são separadinhos só para a nossa referência, né? Para a gente poder se localizar dentro da palavra, mas nos rolos originais não era assim. Em particular, Lucas 15 e 16 claramente fazem parte de uma sequência, né? Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Então, vendo o que nós tratamos na semana passada, nós vimos que Jesus estava falando e ele tinha uma mensagem para os publicanos e pecadores, e que vieram ouvir, eu salientei aí, eles vieram ouvir, e a mensagem de Jesus era: arrependam-se e voltem para a casa do Pai. E ele estava falando também para os religiosos, né, os fariseus, os mestres da lei, que vieram para criticar, e a mensagem para eles era: humilhem-se e alegrem-se quando os perdidos voltarem para a casa do Pai. Aí nós vimos 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, que muita gente conhece como o filho pródigo, né? E aí, essas 3 parábolas, elas ilustravam o regozijo do pai ao encontrar um filho perdido. E hoje, em Lucas 16, nós vamos ouvir Jesus falando aos discípulos, né? E começa logo assim, você vai ver no versículo 1, e preste atenção, porque esses discípulos, eles o seguiam para quê? Para aprender, né? Eles eram discípulos, eles eram seguidores, eles eram aprendizes de Jesus. Então, os publicanos estavam lá para ouvir, o que tem aí, né? Que novidade é essa? Né? Que proposta diferente é essa? Os religiosos estavam para criticar e os discípulos estavam para aprender. Então, se liga que eu e você queremos aprender, e a mensagem de hoje é para quem quer aprender. Então, agora, já em 16:1, a gente vê no início de uma parábola que eu estou chamando, né,
de parábola do administrador astuto. Ela é mais conhecida como a palavra do administrador infiel, ou do mordomo infiel, ou o mordomo desonesto, né? É essa mesmo, que está aí no início de Lucas 16. E eu queria salientar aqui que no versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos, presta atenção à audiência, somos nós que somos discípulos de Jesus. Então ele falou: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. E aí a parábola prossegue. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, a riqueza, esses os recebam nas moradas eternas. E aí chegamos assim na parábola, né? Essa parábola é considerada uma das passagens mais difíceis dos evangelhos e tem muitas interpretações. É uma coisa muito controversa, como eu falei, até ela é conhecida com um título diferente desse que eu coloquei, né? A parábola do mordomo astuto. Ela é mais conhecida como a parábola do administrador infiel ou do mordomo desonesto, como eu falei antes, né? E aí, eu queria falar só rapidamente a respeito de parábolas, né? Isso aqui não é um treinamento teológico, mas eu acho que é muito útil a gente salientar que parábolas são histórias da vida real, usadas com o objetivo de ilustrar um ponto no mundo espiritual. E aí, em geral, muitos dos detalhes da história, eles não têm um correspondente na mensagem espiritual. E muitas vezes a gente se complica na interpretação porque a gente quer dar uma significação para cada aspectozinho, cada detalhe da história que a gente ouviu, não é? E a gente tem exemplos de enganos a respeito disso. Mas nós aqui não vamos tratar das diferentes interpretações que rolam por aí, nós vamos focar na moral da história e nós vamos nos alinhar com um entendimento que eu creio que é o melhor, né? E creio baseada em vários teólogos, posicionamentos, né? Ensinos que a gente recebeu. Eu quero mostrar que assim, o Senhor chamou o administrador de desonesto, mas preste atenção que ele o elogiou. Como é que a gente entende isso? É daí que fica essa confusão, né? O Senhor, de fato, elogiou aquele mordomo que tomou aquela atitude. E aí, como é que a gente entende isso? Será que Deus está dizendo, seja desonesto? Será que os fins justificam os meios, né? Será que a posição é essa? Aí é que fica a confusão. Mas aqui nós vamos adotar uma estratégia da hermenêutica. A hermenêutica é o entendimento da palavra, baseado, né, numa série de princípios científicos. E
esse princípio que a gente vai usar é o de olhar para um contexto mais amplo, uma coisa chamada perícope. Você estende o entendimento, eu quero entender essa parábola, mas eu quero ver em que contexto ela está, para eu pegar o significado certo dela e não dar a minha viagem naquilo que está ali escrito, né? Então, é importante que a gente note que em Lucas 15, como a gente falou no início, Jesus estava falando a um grande número de pessoas. E embora em Lucas 16 a palavra comece dizendo, Jesus disse aos seus discípulos, observe que no versículo 14, que a gente não leu ainda aqui, a gente vai chegar lá, mas ela fala assim, os fariseus que amavam dinheiro, blá, 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 ouviam tudo e tudo isso e zombavam de Jesus. Onde a gente pode concluir que Jesus continuava falando ao mesmo grupo. Ele estava falando com um grupo de pessoas que incluía os fariseus, os discípulos, os publicanos. Então, ele estava falando ainda para a mesma audiência. Outra observação muito importante para o nosso entendimento aqui é que, apesar de não parecer a princípio, né, essa parábola que a gente acabou de ler, ela tem uma personagem muito similar à parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido tem aquele filho mais novo, lembra do filho mais novo? Que ele representa os publicanos e os pecadores, que são pessoas que têm muitos bens em suas mãos, mas não fazem uma boa administração desses bens. E aí lembra o que aconteceu com o filho mais novo. O filho mais novo, em um dado momento, percebeu que o melhor era ele estar alinhado com o pai, né? E aí ele voltou-se para o pai. Aqui a gente tem um administrador também. Percebe o paralelo? Há um administrador, e esse administrador é, sim, um empregado, né? Agora não é uma relação de filho e pai, mas ele é alguém que tem nas suas mãos os bens desse homem rico, desse senhor rico, e de repente ele precisa prestar conta daquilo que foi colocado em suas mãos. E aí a gente quer voltar de novo para a moral da história. Lendo de novo essa moral da história, com calma, né? Diz assim a palavra, o Senhor elogiou o administrador. Aí tem um adjetivo, ele era desonesto, sim, mas ele elogiou o administrador porque agiu astutamente. Pois, continuando a leitura, os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. E a gente está vendo um elogio e a gente está vendo uma orientação, uma ordem de Deus. Faça assim. E tem um motivo, e o motivo é de vida eterna. Estão se ligando? Então, não deixe essa palavra desonesto lhe atrapalhar. A ênfase está nisso, na diligência desse homem para resolver as questões pendentes. A palavra diz que ele foi astuto, e diz até que, olha, as pessoas desse mundo, elas são mais astutas no trato uns com os outros que os filhos da luz. Os filhos da luz ficam aí de bobeira, as outras pessoas são mais espertas. E diz também essa ênfase, né, a respeito do uso das habilidades e recursos para capitalizar naquilo que vai ser importante na vida eterna. Então, se liga nessas duas ênfases aí que estão na moral da história, tá? E aí, a pergunta, primeiro para quem Jesus está falando? Gente, Jesus está falando para os discípulos, que são aqueles que o seguiam, né? Estavam ali seguindo para aprender, para fazer igual. Eram homens sedentos de fazer igual ao mestre. E a palavra, ela fala de um administrador, de um mordomo, que tem controle sobre bens que pertencem a esse homem rico.
E o que é que isso tem a ver conosco? 1 Coríntios 4, logo no iniciozinho, 1 e 2, diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados, como nós, é que sejam fiéis. Então, não se iludam, né? Deus quer que nós sejamos fiéis, não desonestos. Devemos ser fiéis, porque é isso que Deus requer de nós. Nós somos mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos e nós devemos ser mordomos fiéis. Então, que isso fique muito claro aqui para nós, tá? E aí, por que então o administrador que era infiel foi elogiado? Observe, eu quero salientar de novo. Ele não foi elogiado por ser infiel, minha gente. Ele foi elogiado por ser astuto. Aquele administrador, ele não era perfeito, mas ele estava tendo a atitude certa. E aqui eu estou colocando, vocês repararem, hoje a gente tem muita coisa por escrito, porque eu quero que isso fique firme para vocês, fique muito claro. Olha, aquele administrador, ele não era perfeito, mas ele estava tendo a atitude certa. Falar em perfeição, eu quero lembrar aqui, olha, Pedro, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote lá, tem a referência aí, João 18, 10. Pedro também repreendeu Jesus, vê mesmo, quando Jesus estava dizendo, eu vou morrer na cruz, né, preciso e tal, Pedro disse, de jeito nenhum, isso acontecer de jeito nenhum, né? Ele repreendeu Jesus, está lá em Mateus 16, 23, Pedro viajando lá. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes, disse, não tenho nada a ver com esse homem aí, né? Mentiu, está lá em Lucas 22, já no finzinho, né? 54 a 62, não é exatamente o fim, mas perto do final do capítulo. Pedro era muito precipitado, né? Pedro era mentiroso, traidor. E aí tem a história também de Davi, né? Davi, adúltero, assassino, mas Deus chamou ele do homem segundo o coração de Deus, né? Tem outras pessoas assim que intrigam a gente porque é tão clara, né? A dificuldade dessas pessoas em certas áreas, né? Não quero nem falar de Jacó, Jacó, o patriarca, né? O pai dos 12, meu Deus, quanta coisa doida que Jacó fez, né? Trapaceiro. Só Jesus, minha gente, só Jesus é o nosso modelo perfeito. Ninguém mais é nosso modelo, apenas Jesus. Então, não se decepcionem com as pessoas que Deus usa, com o líder que Deus colocou acima de você, porque Deus tem um papel especial para cada um, e aquilo que Deus está fazendo para usar a pessoa, não quer dizer que a pessoa está certa ou está errada, ele colocou ele é líder, então agora ele é perfeito, e eu fico na expectativa da perfeição dele, quando ele falha eu me decepciono, e aí eu deixo que a imperfeição dele faça com que eu deixe de seguir a Deus do jeito que ele queria. Então, vamos ficar atentos a isso, e não vamos deixar que a imperfeição do outro faça com que a gente se esqueça da nossa imperfeição e que Deus nos aceita e nos usa na nossa imperfeição também, né? E aí eu quero chegar aqui, né, pensando aqui. Primeiro, glória a Deus, porque ele usa pessoas imperfeitas como eu e você, senão a gente estava atolado, não é verdade? Eu sei que eu estava atolada mesmo. Agora, a palavra diz que a gente deve ter a atitude certa. E aí, o que nós vemos nessa parábola é que aquele mordomo, aquele administrador, ele teve a atitude certa. E agora vamos parar e refletir. Qual é a atitude certa? Gente, a atitude certa tem 2 aspectos que foram colocados ali no texto, tá? Primeiro, que a gente precisa se conscientizar que, sendo mordomos, em breve nós vamos deixar de ser mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A gente tem coisas que Deus colocou na nossa mão, não tem?
A gente tem coisas que Deus colocou na nossa mão. A gente tem muito recurso de toda sorte. E aí a gente precisa entender, e eu percebi durante esse estudo a urgência que Deus tem de que nós, veja, nós discípulos, não é o povo do mundo. Isso aqui não é uma parábola evangelística, isso aqui não é uma parábola para as pessoas que a gente quer alcançar. É as pessoas que já foram alcançadas e que seguem Jesus. Aquelas pessoas eram discípulos. A palavra diz bem no começo da parábola, essa palavra é para os discípulos, é para aqueles seguidores, é para quem está querendo seguir a Jesus. Você é mordomo e em breve você vai deixar de ser mordomo. Em breve você vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Isso é um aspecto. O outro aspecto para a atitude certa é que nós devemos decidir como iremos agir astutamente hoje para colher frutos quando o tempo da mordomia acabar. Quando é que a nossa mordomia vai acabar? Quando é que nós vamos deixar de ser mordomos das coisas que nos deu aqui na terra, Deus? Quando partirmos dessa vida e tivermos que prestar conta de quê? Do nosso tempo. Eu tenho tempo. O que eu faço com o meu tempo? Da nossa criatividade, da nossa energia. Eu tenho energia, eu posso fazer, eu posso correr, cuidar do menino, cuidar dos meninos no infantil, eu posso fazer um treinamento de jogo, de futebol, e aí pregar a palavra, não é? Eu posso fazer muitas coisas. Deus vai me cobrar a minha inteligência, o meu entendimento das coisas, talvez a minha facilidade de falar, de me comunicar com as pessoas, né? Para fazer com que elas pensem, reflitam, a minha influência em vários setores. Pode ser no setor financeiro, pode ser num ambiente profissional, pode ser num ambiente social, num ambiente político, né? A gente vai ter que prestar conta até daquilo que sempre está na nossa cabeça, né? O nosso dinheiro e os nossos dons. A gente fala muito do dinheiro, né? Dos nossos recursos financeiros e dos nossos dons. E é verdade. A gente precisa prestar conta do nosso dinheiro, sim. Vocês entendem que a gente vem falando sobre isso, sobre prioridades, sobre prestação de contas, sobre o que a gente faz, para a gente não se arrepender, como aquele, lembra a parábola da semana passada, né? Do filho dito pródigo, mas que estava perdido, na verdade, ele pegou os bens do pai e ele os desperdiçou. Deus fala muito a respeito disso, e aqui ele continua falando a respeito disso. Então, para o discípulo, Jesus escolheu falar como você tem coisas na sua mão, entenda você que está me ouvindo agora, eu estou falando com você. Você tem recursos na sua mão. Eu já ouvi tanto pessoas dizerem assim, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei orar feito fulano, eu não posso pregar feito cicrano, eu não sei falar feito não sei quem, eu não sei organizar ou decorar feito não sei quem lá. Não, você não precisa ter os dons dos outros. Você tem o seu, e a palavra diz que você tem o seu dom, pelo menos um dom, porque Deus quer usar você, e Ele quer usar você de uma maneira sobrenatural. Então, você é sim mordomo, com tudo que Deus colocou em você. E às vezes você diz, eu não sei se eu fico aqui ou se eu fico ali. Olha, Deus já lhe colocou. Veja onde Ele lhe colocou. A comunidade onde você congrega, e eu estou falando de discípulos de novo, eu estou falando com você que já está congregando, então fico achando assim, todo mundo diz, né, para eu fazer, ir para o culto, tá, todo mundo diz para ir para a célula, eu estou fazendo isso, é verdade, por quê? Porque isso lhe ajuda a estar em comunhão no corpo, mas preste atenção, estando em comunhão no corpo, você precisa agir. A segunda parte fala sobre agir astutamente, agir. Você é chamado a fazer alguma coisa. Não é cair na real, eita, tomar uma decisão, vou para a casa do meu pai, e ficar postergando. Eu vou esperar a pandemia acabar, e aí, quando a pandemia acabar, eu vou servir ali no Supernatural. Que isso?
Você pode já servir antes. O que é que precisa? Precisa organizar a sala? Às vezes precisa limpar a sala do sobrenatural. A pandemia está lá e precisa limpar. E você precisa usar aquilo que Deus lhe deu para você estar operando de uma forma que impacte o reino. Percebe? Para que quando você chegar lá na prestação de contas, o que é que você fez com os dons que eu lhe dei, com os recursos que eu lhe dei, com o carro que você tinha que podia levar a mercearia para lá e para cá. Está me lembrando que eu preciso tomar uma aguinha aqui no copinho da tenda. Será que você pode usar o seu carro para carregar mercadoria para lá e para cá? Ou pessoas que poderiam servir? Então, você pode ser o transportador, né? Vê só agora o versículo 9. Eu quero ver com você agora o versículo 9. O que você entende por isso? A palavra diz: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Estou salientando aqui amigos, de forma que, quando ela, ou seja, a riqueza acabar, estes, que são os amigos, os recebam nas moradas eternas. Poxa, você estava aqui no mundo ímpio ganhando amigos, e agora esses amigos, eles vão te receber na morada eterna. Como é isso? Significa que você influenciou a vida desse amigo para ele chegar na glória, percebe? E eles vão estar lá dizendo assim, é verdade, aquele devocional que você me deu, ele fez diferença na minha vida, transformou a minha vida. Você agiu no mundo ímpio e agora aquela pessoa se converteu e foi para a glória, e ela é testemunha daquilo que você fez com o recurso que você tinha. Às vezes tem gente que nem sabe que existe devocional. Às vezes tem gente que acha devocional chato. Por que eu vou dizer a alguém para ver o devocional se eu mesmo não aguento ler? Eu mesmo não tenho a disciplina de ler. A gente precisa agir, minha gente. Agir. E, às vezes, você pode pensar que alguma coisa é muito simples demais, mas ela pode ter impacto de vida eterna, de vida eterna. Muita coisa pode acontecer a partir daquilo que você faz, né? Ali que está parecendo que não é nada, mas se você se deixar conduzir pelo Senhor, ficar atento e se mover. Às vezes, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu tive muita vontade de chegar e falar com aquela pessoa, mas eu não tive coragem, vou pagar um mico, então, não, aí você enterra aquilo que Deus colocou na sua mão, não é? Não faça isso, não enterre o que Deus colocou sob a sua administração, né? E aí a pergunta, a quem recursos que você administra irão servir? Porque, olha, eu vou dizer, se você é inteligente, você é inteligente. Eu fui inteligente a minha vida toda. Se eu usava a minha inteligência para cada coisa que vocês nem imaginam, eu era muito esperta. Aliás, Deus fez, né, cada um de nós para isso, e a gente tem que ver o que a gente faz com essa inteligência que Deus lhe deu, o que a gente faz com o dinheiro que Deus lhe deu, o que a gente faz com a posição que Deus lhe deu, né? Uma posição de morar aqui, eu moro aqui, vizinha dessas pessoas, né? Eu trabalho aqui, ao lado dessas pessoas, né? Eu estou aqui nesse prédio, onde tem esse porteiro e esse servente, eu estou ali, que Deus me colocou naquele lugar. Então, continuando aqui a leitura de Lucas 16, os versículos 10 a 15, eles dizem, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, vamos se preocupar com o pouco, minha gente. O que a gente faz com o pouco que a gente tem entendido que está nas nossas mãos? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, com o dinheiro que está na sua mão, com o tempo que está na sua mão, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês?
Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade de fazer isso. A palavra diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu não posso ser escravo do dinheiro. Eu não posso estar usando meu cartão de crédito para me encher de dívidas e me comprometer. Aí depois, quando alguém faz uma campanha assim, a gente está aqui, vai ter uma conferência, eu não posso ir. Eu já gastei meu dinheiro todo já. Eu estou pagando a reforma da minha casa, eu estou pagando a viagem que eu fiz não sei para onde, eu estou pagando aquilo que eu comprei, eu estou sempre comprometida, porque eu já comprometi meu dinheiro à frente, sem pensar no reino, não é? Então, a gente precisa saber o que a gente faz, sim, com o nosso dinheiro, entre outras coisas, né? Aí, o que a palavra diz? Olha, os fariseus amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E eu achei interessante, quando eu estava estudando isso aqui, que essa palavra zombavam, usada no grego, ela é a mesma palavra que foi usada com aquelas pessoas, aquele mesmo verbo que foi usado por aquelas pessoas que zombavam de Jesus na cruz. Aqueles homens fariseus eram o parâmetro religioso da ocasião, eles eram os homens da lei, e eles fizeram com Jesus a mesma coisa que os zombadores fizeram com ele na cruz, a mesma coisa, o escárnio, né? A palavra diz assim, é botar o narizinho assim para cima, né? Explicitamente, assim, a coisa mais próxima. Eles fizeram isso, a mesma atitude. Eu acho incrível como a gente pode estar na igreja até ser líder, e a gente tem uma postura que é de qualquer pessoa que rejeita Jesus. A mesma postura a gente pode ter, né? E ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. De novo, Deus falando, eu estou olhando o seu coração, viu? Estou olhando o seu coração, não venha com fantasia, não. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Muito importante a gente se ligar, né? Que o nosso coração é o que Deus está vendo. E a gente precisa agir com aquilo que está no nosso coração, e esse agir seja a favor do reino, né? E aí a parábola continua, né? O final, o fechamento, diz assim, nos versículos 16 a 18: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Isso aqui parece meio desencaixado, não é? Das falas de Jesus, mas a gente vai ver que a linha de pensamento continua na próxima parábola, que ainda vem aí, né? Mas Jesus está lembrando que é o seguinte: olha, as regras do reino, elas foram anunciadas, elas foram repetidas pela lei, pelos profetas, e isso aconteceu até João Batista. Então, aquilo é o que era para ser. Aí veio Jesus. Jesus veio cumprir aquela lei e anunciar a nova aliança dele. Ele disse assim: olha, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu vou estar com vocês aqui, bora lá, porque a lei precisa ser cumprida, mas eu vou estar junto de vocês para ajudar, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aí ele reforçou isso, a lei continua valendo. Então, de novo, a gente não está aqui falando que o servo, o administrador, o mordomo, ser infiel, ser desonesto, é justificável. Não, de novo, está valendo você ser honesto, né? Mas Jesus está com a gente. E aquilo que a gente fizer, a gente precisa fazer para o reino. A gente tem que estar agindo
para o reino. É isso que foi colocado aqui. Você precisa agir para o reino. Não fica aí na sua inércia, achando que vai dar tudo certo, porque Jesus já morreu na cruz por mim. Não, você precisa se mover, você precisa estar agindo. E aí eu deixei aqui para o finalzinho, né, a parábola do rico e Lázaro, porque ela já é bem conhecida, né, essa parábola, mas ela é muito rica aqui, ela reforça de novo, minha gente, essa mensagem. Eu fiquei muito tocada com, de novo, a urgência de Deus com relação à necessidade da gente acordar, porque às vezes parece que a vida está passando e está tudo certo para a gente está muito confortável do jeito que a gente está. E aí, pensando os pedacinhos, né, dessa parábola, o início, né, nos versículos 19 a 21, a gente vê que há um rico que anda vestido de púrpura e linho, diz a palavra, e vivia no luxo todos os dias, o que não era nem habitual, viu? Porque normalmente eles davam jantares, mas eram, assim, eventuais, não era todo dia que você está ali no luxo, todo dia assim. E, por outro lado, na calçada dele, quem é que estava? Estava um mendigo, e o mendigo é nomeado, o nome dele era Lázaro. O rico não tem nome relatado, mas o pobre, né, tem um nome relatado. Ele vivia, a palavra diz, coberto de chagas, ansiando por migalhas, daquele homem que vivia no luxo todos os dias. O homem rico, presta atenção, ele conhecia Lázaro. Como é que a gente sabe que ele conhecia Lázaro? Porque ele reconheceu Lázaro na continuação da história. Ele conheceu Lázaro quando ele viu esse aquele cara que estava ali na minha calçada, né? Mas ele negligenciava, ele não cuidava da situação. Ele via o Lázaro, mas ele não fazia nada a respeito do Lázaro. Ele continuava a vida dele na luxúria. E aí, a parábola continua, nos versículos 22 e 23, dizendo, olha, aí o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para um lugar de conforto, no seio de Abraão. E o rico também morreu, ele foi enterrado, houve, né, a solenidade, né, a homenagem à figura que ele era, e ele foi, a palavra diz, para um lugar de tormento. Um foi para um endereço e o outro foi para outro endereço. E aí, os versículos 24 a 28 vão contando. O homem rico pede a Abraão pede a Lázaro que molhe o dedo na água e me traga isso, né? Ele pediu um refrigério, ele pediu que Lázaro o servisse. Veja a postura desse homem, já estava lá no lugar do tormento, mas ele ainda estava dizendo assim, pede a Lázaro para me fazer um favorzinho aí, para me trazer aqui um refrigériozinho. Há um grande abismo, disse Abraão, olha, tem um grande abismo entre nós e você agora. Há um grande abismo que não pode ser transposto, não é? E aí, aquele homem pede que Lázaro volte e vá avisar seus 5 irmãos. E a resposta é, olha, os irmãos, ele tem a lei, tem os profetas, nós temos a palavra de Deus, nós temos a pregação contínua, a palavra está aqui, repetindo, conta uma história, conta outra história, conta outra história. Será que a gente lê essa história para a gente perceber a importância dela, a urgência disso? Será que a gente realmente desfruta da mensagem que Deus tem trazido para as nossas vidas? Eu não sei, eu não entendo, eu leio, mas não entendo, e aí depois eu perco a motivação, eu queria muito ler, eu leio, começo a ler 1, 2 dias, 2, 3, depois paro, porque isso não é prioridade na nossa vida, porque o nosso coração não está aí, não está sedento, não está ávido para enxergar o que está escrito nessa palavra. E hoje, realmente, o apelo é que você acorde, é que você veja aí, pastor, eu prometi aqui que eu não ia pregar, não vou pregar, né? Mas eu estou querendo salientar que nessa palavra é isso que Deus está dizendo a você. Acorda para Jesus, né? Tem a lei, tem os profetas, tem a palavra,
tem as pregações, tem os livros, leia. Às vezes a gente gosta de ler livro, não é? Cristão, e a gente aprecia e pá, mas a gente não se preocupa com o que aquilo vai mudar na nossa vida. Lembra que a mensagem é dupla, né? Tem que cair a ficha e eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Foi por isso que o mordomo foi chamado de astuto, porque ele agiu com vistas à prestação de conta, né? Com vistas ao momento que ele ia parar de ter aqueles recursos na mão. Nós temos as escrituras, nós temos a lei e os profetas, nós temos Jesus, nós sabemos quem Jesus foi e é, nós sabemos que temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, né? Aquele rico estava pedindo que Lázaro ressuscitasse, fosse contar aos irmãos, porque se os irmãos vissem aquele sinal, eles iam se tocar. O que sinal você está esperando para tomar uma atitude? A palavra hoje é tome uma atitude nesse capítulo 16 de Lucas, né? A gente precisa levar isso muito, muito a sério mesmo, minha gente. E aqui a gente já chegou no resumo, porque eu acho que é muito importante que a gente reflita junto sobre isso hoje, tá? Então, resumindo a palavra em Lucas, né? Eu salientei aqui somente as duas parábolas. Coloquei de novo a moral da história para a gente ler junto. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente. Agir astutamente é o motivo do elogio. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando essa riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E a parábola do rico e Lázaro. Nós temos as escrituras, nós temos a lei e os profetas, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Jesus morreu e ressuscitou. O Espírito está conosco. Nós precisamos levar tudo isso muito a sério. Amém? Amém. Eu vou voltar lá agora, nós vamos voltar para a gente estar... Vamos parar aqui esse compartilhar, para a gente voltar à nossa conversa aqui. Bom dia para quem eu não dei ainda. Rosana, vamos lá. Boa. Então, eu achei tão interessante, né, que nas duas parábolas fala de riqueza, né? A primeira, que é o administrador astuto, ele usou, como Jesus, ele fez o elogio, né? Ele usou a riqueza, né? Sugerindo usar a riqueza desse mundo para alcançar vidas. Enquanto que o rico, a riqueza não o salvou, né? Aí fez esse paralelo. Que usasse a riqueza dessa terra para alcançar vidas, e o rico, ele não conseguiu que a riqueza o salvasse, né? Esses dois paralelos aí. E uma outra é quando o rico, ele pede, né, para Lázaro ir lá avisar a família, né, que, né, dá a mensagem para que ele não vivesse aquele tormento que ele estava vivendo. E aí isso mostra que não existe ligação, né? Ninguém pode vir lá de onde está, lá do tormento e avisar aos que estão aqui, ou seja, não existe essa ligação, né? Não existe como o espiritismo ele prega, né? Que alguém vai estar mandando mensagens para você. Então, assim, eu achei isso assim bem interessante, né? Mostrando que realmente, meu amigo, é aqui que tu tem que ser né, ouvir essa mensagem, né? Depois que morreu, acabou-se, né? Não tem mais quem possa trazer, né? É verdade.
né? É verdade, a ilustração, né, aqui, ela deixa claro, né, que depois da morte, não tem volta. A palavra, na verdade, ela é bem clara, né, eu resumo esse assunto com Hebreus 9:27, né, ao homem é dado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você crê na palavra, você não precisa mais do que esse versículo, você precisa meditar, imaginar, puxar para lá, puxar para cá, como Jesus falou, né? Não vai mudar uma vírgula. É o seguinte, Hebreus 9:27 é verdade, acabou, não tem que imaginar muito, não precisa imaginar muito. Mas isso é uma ilustração, sim, de que a gente vai para destinos diferentes, né? E é muito importante que a gente entenda que a decisão tem que ser feita antes do momento da gente perder aquilo que a gente tem, né? A nossa vida, com tudo que Deus deu junto. E uma coisa que eu gostaria de salientar aqui é que o rico, ele não foi para o lugar de tormento porque era rico, mas ele foi para o lugar de tormento pela escolha do que ele fez com a riqueza que ele tinha nas suas mãos. Né? Ele fez uma escolha, então você ser rico não é problema, minha gente. E ninguém está dizendo aqui, agora dê sua riqueza toda para os pobres, pá, embora que isso ajuda bastante, né? Você pode fazer isso, mas uma coisa que é interessante, que eu também li enquanto eu estava vendo isso aqui, olha, Abraão era muito mais rico do que aquele homem. Abraão, que estava recebendo o Lázaro lá, ele era muito mais rico do que aquele homem. Então, você ser rico não é problema. E Abraão não pegou o dinheiro dele, as ovelhas dele toda, e deu todo para os pobres. Não. Minha gente, é a visão que a gente tem. Olha, você pode pegar o teu dinheiro, mas junto com o talento que Deus te deu, em vez de você dar esse dinheiro para a igreja, você faz, sei lá, uma instituição. Muita gente, né, faz organizações, né, para ajudar os pobres, para fazer pesquisa sobre doença, para fazer mil coisas. Ou então você não sabe o que fazer mesmo, aí você doa. Se você não sabe o que fazer, Deus lhe deu só o dinheiro e ele não lhe deu essa ideia, você pode fazer isso. Ou seja, quando você estiver ali, veja, quando aquele homem estava ali, ele pensou nos irmãos dele, né? Vou dizer aos meus irmãos esse negócio, mas era tarde demais. Era tarde demais, porque até, presta atenção, até o acesso que ele tinha aos irmãos, ele pode ter usado para influenciar eles, para dizer assim, olha, vamos nos banquetear todo dia, porque isso é bom. Então, eu posso até usar da minha influência para botar os outros para baixo ali. Então, a gente está sempre influenciando. Aliás, Deus diz que nós somos sal, nós somos para salgar, nós somos para influenciar. Esse é o nosso papel, é salgar a vida dos outros que estão ao redor, sem pregação. Vamos lá, mas é isso mesmo, Rosana, valeu. Quem mais? Vamos, porro. Acorda. Vai, Tânia. Oi, eu estava lendo ontem à noite e fui dormir exatamente com aquela frase, meu Deus do céu, esse mundo ímpio e essa astúcia. Aí eu fiquei, e aí eu disse assim, eu não consigo mais pensar agora de noite, eu tenho que pensar hoje de manhã. Aí eu já acordei hoje de manhã pensando nisso de novo. E muito obrigado por você, assim, esclarecer, porque fica bem claro para a gente, depois do que você está mostrando, a importância da sua sabedoria. Porque hoje eu passei a usar, antigamente eu dizia assim, paciência, paciência. E hoje eu uso sempre sabedoria, sabedoria para lidar com todas as questões, né? E o que você pode fazer com isso? Por que você está aqui? Como você pode agir? O que você pode fazer a mais? Então, isso é essa astúcia, né? Que eu encaro essa palavra astúcia como a sabedoria de Deus, para que você possa agir sabiamente nas coisas dele, entendeu? Então, talvez seja, queria só acrescentar isso, que essa astúcia, às vezes, pode, para algumas pessoas, ter uma conotação
uma conotação assim, mais de a gente está valorizando, como você diz, o que Deus não quer. Não, não é isso. Mas seja sábio. Você já Seja sabe, sábio. e use mesmo as coisas do mundo. Use mesmo, Uma coisa exatamente. assim, que eu ouvi, eu li muitos comentários sobre isso, né? Por exemplo, a turma quer vender Coca-Cola. Coca-Cola vende bem pra caramba, né? Mas o que a turma faz? Tome propaganda de Coca-Cola, e tome propaganda de Coca-Cola, e tome propaganda de Coca-Cola. E eu estava vendo, né, tem um amigo aí que tem um negócio de hambúrguer, aí tem a foto do hambúrguer, mas a Coca-Cola está ali atrás, porque a Coca-Cola, ela valoriza aquele produto ali, percebe? E aí eu me remeti tanto, essa semana eu me remeti para uma época que eu tinha um ministério de recolher lata de Coca-Cola, porque a turma da igreja, eles tinham recursos, e o que eles faziam? Eles compravam Coca-Cola, eles tinham uma geladeira lá, e chamavam os meninos, olha, para ficar aqui junto, tararara, e os meninos ficavam ali jogando, os joguinhos de mesa que eles tinham, tá? E podia abrir a geladeira e pegar a Coca-Cola, eles abriam a Coca-Cola e tomavam a Coca-Cola e deixavam a lata em qualquer canto, eu ficava injuriada, meu Deus, dinheiro jogado fora, tararara. Aí alguém falou assim, às vezes alguém vinha aqui por causa da Coca-Cola. Então, assim, é um recurso do reino. E o que eles faziam? Eles atraíam aquele menino com a Coca-Cola. E aí você pensa assim, não, eu não vou fazer uma live, eu não vou fazer o não sei o quê e tal, né? Assim, tem que ler a Bíblia e tal. Tem que usar os recursos que estão disponíveis para o reino, para o reino. É isso mesmo, a gente tem que ser astuto, né? Astuto, como as serpentes, Deus diz na palavra. A gente precisa ser astuto, a gente não precisa ser desleal, né? A gente não precisa fazer as coisas erradas, mas é assim mesmo. Seja sábio. Seja porque sábio. É o acréscimo da astúcia. Na minha opinião, foi isso que me veio ao meu coração, né? Porque Deus quer ver o seu coração como está sendo usado. São duas palavras que têm vindo sempre à minha vida. Ser sábio na sabedoria de Deus e olhe o seu coração. Como está o seu coração? Como você vai responder a essa questão com o coração de Deus? Porque é assim que Ele quer. Então, obrigada, amiga. Valeu. Beijo grande. Deixei mais aí, vamos lá, minha gente, deixei mais tempo aqui. Vocês sabem que pessoas têm dado retorno para mim, eles amam quando as pessoas falam e interferem, amam. Estou vendo uma pessoa aqui, vou nem falar o nome aqui, o povo fica perguntando, cadê? Sei lá, está no contrato, mas não apareceu, não disse nada. Então, assim, eu quero dizer a vocês que as pessoas gostam, né, de ouvir as colocações de vocês, as perguntas, os comentários, são valiosos, vocês não têm ideia, né? Eu acho que eu vou começar a postar aqui os comentários das pessoas, porque, assim, realmente eles apreciam. Então, vamos lá, seu coração está coçando aí, teve uma ideia, você tem dúvida? Eu tinha muita dúvida, eu li esse negócio, eu ficava... Como é isso, né? Como é isso? Amei esse negócio, porque, assim, eu quero dizer a vocês que eu rejeitei durante décadas estudar a palavra de um jeito científico, mas eu vou dizer que eu realmente aprendi a valorizar isso, né? Há um tempo agora, e realmente é muito bom, porque a gente vê que a palavra de Deus ela é altamente consistente, e todas as dúvidas têm que ser dirimidas mesmo. Vamos, Aninha! Ai, Kátia, bom dia, né? Bom dia. Eu gostei muito também da sua explanação aí sobre essa questão do administrador astuto, não é? E para mim ficou claro, assim, no versículo 8, quando fala que o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Assim, Deus ele fez uma diferença. O caráter daquele homem, né, ele era desonesto, assim, Deus falou, o Senhor elogiou o administrador desonesto, certo? Mas porque agiu astutamente. Então, assim, a diferença foi a atitude. Então, isso aqui ficou muito claro para mim hoje, entendeu? A atitude
atitude daquele homem. E uma coisa assim que eu imaginava, Kátia, eu ficava pensando assim, aqueles eventos, Rock in Rio, não sei o que, eu ficava pensando, meu Deus, quanto dinheiro ali investido, milhões, né, milhões de riquezas desse mundo para shows, para coisas assim grandiosas e que não tem nada a ver com o reino, né? E aí eu fico pensando assim, se essas riquezas desse mundo, se esses grandes empresários se convertem, se essas pessoas investem essas riquezas no reino, né? Em expansão de igreja, em evangelismo, em missões, né? Assim, as riquezas, não tem nada de mal com as riquezas, como você falou, mas na atitude, né, nossa, em como usar esses recursos, né? E isso, para mim, me chamou muito a atenção, né, nesse texto e na sua explicação hoje, né? Assim, de gente orar, assim, Deus levanta, né? Levanta pessoas que tenham esse coração disponível, essa atitude astuta, assim, de investir no reino, reverter isso para o reino, reverter tudo, toda sabedoria, né, todo investimento. E eu fico pensando também em coisas mais assim, vamos falar de Rock in Rio, vamos falar uma coisinha assim, sei lá, às vezes só para sentar uma coisa, Rock in Rio agora já tem um paralelo aqui, né? Mas assim, às vezes a gente vê pessoas assim fazendo um esforço, né? Vira madrugada estudando, investindo coisas, ou fazem verdadeiros sacrifícios nessas para ter essas riquezas desse mundo, entendesse? E assim, tudo bem que isso é bom, mas ter essa mesma atitude, essa mesma astúcia para buscar um investimento nas riquezas verdadeiras que o ladrão não rouba, que ninguém vem roubar de você, que é essa riqueza que a gente planta para a eternidade com Deus, que foi o que o pobre aqui, o Lázaro, experimentou, não é? Então, assim, é você investir aqui, mas sabendo que esse investimento vai ter um retorno na eternidade, né? Então, isso assim, foi muito bom, isso para mim hoje, essa coisa dessas riquezas. Eu fiquei aqui viajando. Ai, meu Deus, eu vou orar para que Deus levante gente bem rico para investir no reino. Quem sabe eu também, né? A sua criatividade. A começar em mim, né? Vamos lá, tem alguém aqui que quer dar um testemunho? Eu não sei se é Carlília ou alguém que está usando essa conta aí. Sou eu. Bom dia. Bom dia. Eu vou ser bem breve. Já tem alguns domingos que sempre tinha alguma coisa da igreja ou algum imprevisto relacionado à família, eu não estava conseguindo participar. Mas eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra para mim hoje em relação a tomar uma atitude. Eu vou resumir. Eu e algumas pessoas aqui do Ceará, eu sou do Ceará, estávamos com a viagem marcada para ir para o Gileade, que está acontecendo com o pastor Henrique, né? Lá na Igreja Adoração, em João Pessoa, e nós fizemos bazar e arrecadamos o dinheiro todo da gasolina, as inscrições, enfim, tudo. Resumindo, o meu patrão e o patrão da outra pessoa que trabalha comigo, que íamos, ele disse que a gente não ia mais, que não ia liberar, e que se a gente fosse, ele ia demitir. E eu entrei num desespero, chorei, assim, eu não podia ver meu patrão entrando no escritório, que eu começava a chorar, desabava, e aquilo ali eu comecei a sentir raiva dele, pela falta de sensibilidade dele, né, já que era algo programado, e ele já tinha dito um sim. E quando você começou a falar, né, tome uma atitude, Deus começou a ministrar no meu coração, você tem recursos que eu te dei que ele não tem, porque ele não tem a intimidade que você tem. Então, se posicione diferente, ore por ele. Então, essa questão do rico traz muito a gente o pensar de como a gente pode se posicionar diferente em relação às pessoas que têm posses. Porque a gente vive num capitalismo selvagem, onde as pessoas não têm mais a sensibilidade de olhar para o outro. E hoje, Kátia, eu quero agradecer a você, porque você sabe, fazia dias que eu não participava, mas hoje, nessa pequena ministração, e no último versículo você ainda falou assim,
vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E eu disse, Senhor, eu estou com tanta raiva dele, eu estou com ódio, Senhor, o Senhor sabe. Mas quando você diz assim, nós somos pessoas falhas, somos. A única diferença é porque nós já conhecemos a Jesus e podemos mudar a nossa posição. E no lugar de se manter na raiva, se manter no ódio, é pedir ao Senhor que nos limpe. Dói. Minha vontade era de estrangular ele, o Senhor me perdoe, mas era. O Senhor sabe disso, né? Estou me confessando diante dos homens. Então, Deus trouxe isso ao meu coração, que eu tivesse essa sensibilidade de orar por eles, de me posicionar diferente. Então, muito obrigada por hoje. Amém. Amém, amém, Carlília. Muito obrigada pelo seu testemunho. Amém. Nosso tempinho aqui está terminando. Glória a Deus pela presença dele, né, na nossa vida. Pastor, vamos lá. Temos sempre uma Olá. mensagem do nosso pastor antes da oração, que é também muito, muito apreciada. Poxa, o tempo sempre acaba, aliás, o tempo voa. O tempo voa, nunca... Olha, antes, assim, eu ficava, né, todo domingo de manhã, me preparando aqui, sempre acordava um pouco para meditar um pouco, ler, orar na palavra que ia ser ministrada. E amanhã, assim, a manhã do domingo, até o horário do culto, até 10 horas, era muito longa. Ela não passava, não. Agora voa. Agora o tempo voa, porque e acorda um pouco mais cedo para fazer tudo isso. Quando entra no Apegando a Escritura, a palavra voa, né? O tempo voa. Mas voa porque é muito bom. Muito bom. Então, glória a Deus pela vida de todos que aqui estão, né? Por esse refletir, por esse perceber todos esses detalhes, né? Essas minúcias. Como Kátia bem chamou a atenção aí nos detalhes, é muito importante isso tudo. Então, vamos orar, pedindo que o Senhor possa trazer para cada um de nós essa atenção sempre, né? Que a gente possa ter essa atenção com esses detalhes. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, a Tua palavra viva, Senhor Deus, a Tua palavra que traz, sim, algo sempre renovado para as nossas vidas. Queremos nos apegar, Pai, não apenas a formalidade da palavra, mas a prática da palavra, Pai. Que tudo isso que foi aqui hoje, Pai, apresentado, possa se converter em cada um de nós em atitudes concretas, Pai, em prática, possamos aplicar todos esses conceitos, Senhor Deus, que nós temos aprendido. Dai-nos um domingo, Pai, diferenciado na Tua presença, sob o Teu cuidado. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, Glória ótimo a Deus. Beijo. para Fala, todos na igreja. Um beijo. 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 Bom dia para